Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja eternamente louvado. É uma alegria poder encontrar vocês nessa noite de domingo para juntos abrirmos a palavra de Deus. Meu desejo é que a palavra que eu possa trazer a vocês hoje seja uma palavra simples e que encontre corações simples e que nossos corações, uma vez conscientes da voz de Deus, para cada um de nós, possamos tomar atitudes concretas de mudança e de transformação. Às vezes, nós passamos muito tempo de nossas vidas ouvindo e entendendo. Mas Deus ainda espera que vivamos. O desafio do Evangelho não é um desafio intelectual, nem é um desafio cognitivo. Louvado seja o nome do Senhor porque ouvimos. Bendito eternamente seja o nome do Senhor porque entendemos. Mas ouvir e entender não realiza a vontade de Deus em nós. Ela só se completa, ela só se concretiza quando nos dispomos a vivê-la. Queria convidar você para abrir a sua Bíblia lá no Salmo de número 115. Salmo de número 115. Eu vou ler com vocês os 13 primeiros versículos. Salmo de número 115. Vamos ler dos versos de 1 a 3. A esse primeiro versículo tão bonito, há inclusive uma canção, Daniel, não sei se você lembra dela. E essa canção é exatamente o texto deste salmo. Ele diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Versículo 8. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é seu amparo e seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos quanto grandes. Vamos orar? Senhor Deus de infinda misericórdia, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine na noite de hoje, para que as nossas mentes sejam fecundadas por Ele, para frutificar a vida, frutificar a verdade, frutificar a transformação, frutificar despertamento, frutificar compromisso de vida contigo. É isso que te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém.
um dos livros mais importantes de toda a nossa história ocidental. É um livro chamado A Odisseia, escrito por Homero. A Odisseia conta a saga do Odisseu, Ulisses. E é um livro, o primeiro dos épicos, um livro de histórias fantásticas, fabulosas, um livro que deveria ser lido e foi escrito para ser lido para crianças pequenas, porque as imagens e os heróis gregos aparecem ali de modo maravilhoso. É na Odisseia, por exemplo, que nós encontramos a história de como Paris raptou Helena e levou para a sua cidade, Troia, e como Heitor, irmão de Paris, lutou com Aquiles naquela batalha, a batalha de Troia, e Menelau levou para lá um exército com os maiores soldados do mundo. Para ali foram e ali se encontraram o domador de cavalos, que manifesta todo o poder dos troianos. Aquiles, o maior de todos os guerreiros, lutou ali. Mas isso é apenas o início da história da Odisseia. A grande Odisseia é a volta de Ulisses para casa. Os monstros que ele enfrenta, as feras que ele precisa combater. Numa dessas circunstâncias, ele enfrenta um gigante de um olho só. E ele consegue enganar o gigante, embebedando o gigante com vinho. E quando o gigante percebe que Ulisses estava fugindo, já na sua embarcação, ele joga uma pedra, arremessa uma pedra ao mar. Essa pedra estraga o navio onde Ulisses viaja, e ele chega a uma caverna numa ilha. Ele chega a um lugar onde havia uma mulher, senhora da ilha, senhora da caverna, uma mulher chamada Melena. Como ela é hospitaleira. Ela recebe Ulisses, lhe oferece pão, vinho, lhe oferece amores. Ulisses fica. Enquanto é o tempo do barco ser consertado, os argonautas, os colegas de Ulisses, trabalham no barco até que ele fique pronto. Mas Melena diz: só mais um dia. Fica só mais um dia. Mas o que é um dia? Vamos fazer uma viagem que durará, quem sabe, 6, 8 meses até a nossa casa. Ulisses fica mais um dia. Ele foi encantado por Melena. Mais um dia, durante 5 anos, Ulisses não voltou para casa. Foi então que os seus amigos quase que o raptaram para tirá-lo de lá, para mostrar a ele como é preciso navegar e é preciso voltar para casa. A Odisseia continua, eu não tenho tempo de contar a vocês as belas e cheias de emoções, emoções, as experiências que Ulisses teve e contadas por Homero na Odisseia. Eu quero me fixar nessa caverna de Melena, onde Ulisses ficou por somente mais um dia. E a impressão que eu tenho é que todos nós, ou muitos de nós, sem que percebamos, sem que nos demos conta, temos sido enfeitiçados pela idolatria e pela religião do nosso tempo. O salmo que acabamos de ler
Salmo 115 começa com um brado que é sintomático. Ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória. Porque há essa propensão nossa, a esse desejo nosso, a essa inclinação natural nossa, de que ao nosso nome seja dada a glória, o nosso nome seja dado louvor. Os heróis gregos não lutavam pela vitória, lutavam pela glória da vitória. Isso é completamente diferente. Dá para perceber ou não? Vou repetir. Os heróis gregos não lutavam pela vitória, porque se lutassem pela vitória, seria uma boa solução sempre a negociação dos termos de paz. Mas uma negociação dos termos de paz não dá a glória da vitória. Eles não lutavam pela vitória, eles lutavam pela glória da vitória, pela oportunidade que a guerra lhes confere de mostrar o seu poder, a sua destreza, a sua capacidade. O salmista diz: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Ele quase que pede ao Senhor que lhe ajude a se retirar do trono de glória em que ele aparentemente havia se posto ou se colocado, ou colocado as coisas circunstantes, e diz ao Senhor: Senhor, assenta-te no trono, tua é a honra, tua é a glória, porque tu és misericordioso, tu és fiel, eu não, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá a glória. E ele diz: olha, porque a gente tem buscado essa honra e essa glória, nós vivemos esse vazio. Esse vazio. Vejam o que diz o versículo 2. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O homem se assenta no trono de Deus, o homem coloca para si mesmo a glória e a invoca, o homem vive para si, para atender aos seus apetites e seus desejos, mas o que acontece é que ele vive esse vazio, que o versículo 2 diz: e as nações se dão conta, olhando para ele, que ele é um ser vazio, que ele é um ser que busca freneticamente algum sentido, alguma razão, ele não se sente consolado pela presença de Deus. O salmista entende: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, para que as nações reconheçam a tua presença no nosso meio, e que nós temos um Deus que é nosso escudo, que é nosso amparo. E aí ele começa a denunciar as sutilezas de nossa idolatria. Vejam se não é assim. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos das nações, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, nem som nenhum lhe sai da garganta. E tornam-se, é uma imprecação aqui do salmista, tornem-se semelhante a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Estou convencido que a gente está vivendo nessa época em que os nossos deuses são prata e ouro. Nós nos assentamos no trono de Deus e nos cercamos destes ídolos de prata e de ouro, e o culto
a esse Deus é o consumo. A liturgia da idolatria é o consumo. Nós estamos vivendo sentados no trono de Deus, querendo que a nós seja dada a glória, querendo viver as alegrias, e por isso mandamos para longe de nós tudo aquilo que possa estragar o nosso prazer, a nossa alegria, o nosso bem-estar, a nossa felicidade. E a liturgia dessa idolatria nossa é o consumo. Vocês já notaram que prazer a gente sente em comprar? Está ficando cada vez maior o prazer de comprar. Eu me lembro de uma série de mensagens que Daniel ministrou aqui na igreja. E logo no início dessa série de mensagens ele falou sobre o que caracteriza uma idolatria, o que caracteriza essa inclinação nossa, quando é que alguma coisa se torna nosso Deus. Era mais ou menos essa a pegada das mensagens de Daniel. Quando é que a gente pode identificar que alguma coisa que não o Deus eterno se tornou o nosso Deus com D minúsculo? E aí eu não me lembro bem quais eram os elementos, mas 3 para mim ficam muito claros. Primeiro, qual é a tua maior busca? Qual é a tua maior busca? O que é que determina o norte da tua vida? É trabalhar para poder consumir e viver nessa roda de hamster que nunca para, e para ter, e ter novo, e ter novo de novo, e tal, e isso infinda, não termina, e é isso, e a quem isso serve, e a quem a tua vida serve? A gente vive para isso, todo o nosso tempo, toda a nossa mente, toda a nossa energia. Não é trabalhar para ter o sustento de casa, é trabalhar para poder comprar e realizar nossos desejos, é prata e ouro. E a liturgia dessa idolatria é o consumo. Em segundo lugar, o que é que te dá segurança? O que é que te dá segurança? Em primeiro lugar, qual é a tua busca? Em segundo lugar, o que é que te dá segurança? Você está batalhando para conseguir juntar algum dinheiro para se sentir seguro. Você está torcendo para poder se aposentar e se sentir seguro. Você está se esforçando para conquistar um determinado patrimônio para se sentir seguro. O que é que lhe dá segurança nessa vida? E por que você se sente inseguro? Porque não tem. Mas se eu tivesse, eu teria mais tranquilidade. Essa é uma palavra muito comum, não é, Geraldo, hoje? A gente quer o quê? Uma certa tranquilidade. E quando a gente está falando de tranquilidade, Marcão, a gente está falando de grana. Porque é ela, a grana, que tem o condão de nos conferir tranquilidade. A gente vive para buscar relações de consumo e nós fizemos do ter a nossa paz. E não temos, e porque nunca temos o que desejamos, não há possibilidade de se formar em nós paz, tranquilidade, segurança, equilíbrio. É a nossa idolatria infinda. Terceiro e último lugar, nessa construção do que é a nossa idolatria, qual é a nossa maior alegria? Qual é a nossa busca? Qual é a fonte de nossa segurança? E qual é a nossa alegria? É a conquista. É a conquista. Cheguei lá, muito embora isso seja como o amor de Platão, que eu falei quarta-feira passada, né? A gente desama no momento mesmo que apalpa a coisa desejada, que pega a coisa desejada. Mas é a nossa alegria, é a conquista, é uma pessoa de sucesso. Outro dia eu estava conversando com alguém, não me lembro quem,
não sei se foi Geraldo, a gente bateu um papo essa semana, esse conceito de sucesso que a gente tem, né? O sucesso das pessoas é medido por prata e ouro. E as pessoas querem ter sucesso, ninguém quer ser um fracassado. E o que é ser um fracassado? Eu posso dar uma série de nomes de vocês de gente fracassada. Por exemplo, Pedro era um fracassado. Tiago, irmão de João, era mais fracassado ainda. João, outro fracassado. João Batista, fracassadíssimo. Só tem fracassado no Novo Testamento. A julgar pelos padrões dos nossos dias, todos eles foram fracassados. Morreram pobres, morreram sós e morreram de morte matada, não foi de morte morrida. Tira João, que morreu lá na ilha de Pátimos, exilado e preso. Esse morreu de velhice, mas também quem queria viver ali como João viveu tantos anos preso? Mas quais são os nossos conceitos de sucesso? Os nossos conceitos de sucesso são todos eles relacionados a ter, a possuir, a adquirir. E quais são as nossas vergonhas? A vergonha é não ter. A vergonha é ter chegado aos 40 anos e ainda não ter casa própria. Ter chegado aos 40 anos e ainda não ter um carro imponente. Essa é a nossa idolatria. Agora, a imprecação do salmista deu certo, Sérgio. Você lembra que o salmista fez uma maldição? Que maldição o salmista fez? Ele disse uma maldição e deu certo. Rapaz, que coisa terrível. A maldição do salmista. Versículo 8. Salmo 115, versículo 8. O que é que diz? Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Pronto. Nós fizemos de nós mesmos, da prata e do ouro, os nossos ídolos, e estamos vivendo como Ulisses na caverna de Melena. Temos pernas, mas não andamos. Não vamos para casa. Não vamos nunca para casa. Temos braços, mas não lutamos. Temos boca, mas não confrontamos. Temos olhos, mas não vemos o que está acontecendo conosco. Nós nos tornamos iguais aos nossos ídolos. Incapazes de ver, incapazes de falar, incapazes de ouvir, incapazes de tocar, incapazes de fugir da caverna de Melena. Simplesmente porque nos disseram que é o melhor da vida é isso. Mas o Evangelho insiste, dizendo o oposto, mas a gente não escuta porque temos ouvidos e não ouvimos. O que foi que disse Jesus? O Senhor Jesus disse, muito cuidado, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Muito cuidado, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Muito cuidado. O tempo todo ele nos alertou para isso, mas nós olvidamos, esquecemos as palavras de Jesus, seduzidos por Melena, e agora só temos olhos, só temos pernas, só temos braços, só temos vida, só temos coração para isso. Essa semana eu estava pensando sobre isso, né? Como eu fiquei contente e dei graças a Deus por uma bênção maravilhosa que me aconteceu. Sabe qual foi a bênção, Daniel?
Em 2014, eu vou dar aula todo dia de manhã, todo dia de noite. Mas para que isso? Para que isso? Ainda estou pensando nas pós-graduações que podem rolar sexta-noite, sábado, o dia todo. Mas para que isso? O fato é que se um indivíduo disser assim, eu não vou trabalhar, eu tenho oportunidade, mas eu não vou trabalhar para me dedicar à oração, ao descanso, vou me dedicar à vida com Deus, a mãe e o pai dele vão dizer, é um vagabundo. Mas pelo amor de Deus, o que foi que Jesus disse a Marta? Marta, tu estás ocupada com muitas coisas, mas pouca é necessária. Na verdade, uma só coisa, tua irmã escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Mas nós nos martificamos todos, esquecemos de Jesus, esquecemos da vida com Deus, da alegria de estar na presença dEle, e estamos correndo o tempo todo até a morte nos tirar daqui, até sermos fulminados e levados da existência. Ninguém para, ninguém descansa nunca, ninguém para ficar com Deus, ninguém sente a alegria de estar na presença dEle, ninguém fala de Jesus às outras pessoas, ninguém gasta tempo em oração, ninguém gasta tempo com família, com a vida, com a alegria, com a beleza que os olhos podem dar. E eu me lembro dos amigos dizendo assim, eu vou te roubar 15 dias para parar um pouco, fazer outras coisas, uma viagem. E as pessoas viajam, porque se ficarem não param de trabalhar. Não é assim? Viajam para fugir dessa sofreguidão para o trabalho. Isso aconteceu, não foi a vida toda não foi assim não, Paulão. Sempre houve trabalho, óbvio. Desde Adão. Do suor do teu rosto comerás. Mas foi depois da Revolução Industrial que essa obsessão pelo trabalho aconteceu. Na verdade, o período medieval, o período clássico dos gregos e o período medieval via o trabalho como um castigo. Porque é assim que diz Gênesis capítulo 3, que trabalhar é castigo. E castigo, se a gente puder fugir dele, é melhor, não é? Eu gosto de uma frasezinha, viu, Silci, de Gilberto Gil, numa canção que diz assim: se Deus achar que eu mereço viver sem fazer nada, que eu faça por merecer. Se Deus achar que eu mereço viver sem fazer nada, que eu faça por merecer. Isso é o que Gil diz. Isso é uma heresia terrível, porque para nós a utilidade da vida está nessa correria inútil e insana e que nunca termina. Mas vejam o que é que diz o salmista. Vamos continuar a leitura? Alguns se deixam levar por essa força. Mas vejam o que é que diz o salmista. Obrigado. Versículo 9. Diz assim: Israel, confia no Senhor. Ele é seu amparo e seu escudo. Aqui essas duas palavras são importantes: amparo e escudo. Amparo é aquilo que me sustenta. Escudo é aquilo que me protege. Então, quando o salmista diz que Deus é meu amparo e meu escudo, Ele é meu sustento e a minha proteção. Deus é a minha segurança, Deus é aquilo que eu busco em essencial, porque nele eu encontro refúgio e proteção. Israel confia no Senhor, Ele é seu amparo e seu escudo. Toda a nação
mas também os sacerdotes. Versículo 10: a casa de Arão confia no Senhor, ele é seu amparo e seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Queria concluir a minha mensagem hoje fazendo duas aplicações. A primeira é a seguinte: pedir ao Senhor que Ele nos abra os olhos para perceber a quem estamos devotando as nossas vidas, a quem nós estamos devotando a vida, a quem estamos oferecendo o nosso sangue como holocausto vivo. A quem? A quem? Para quê? São tantos compromissos que nós arrumamos, tantas coisas que temos que pagar sem necessidade, só pelo prazer de ter. Mais uma vez eu lembro, os gregos não lutavam pela vitória, lutavam pela glória da vitória. A gente não compra porque precisa, compra pela glória de comprar, pela alegria, pelo gozo de comprar. E como o que você quer não é a coisa comprada, é o gozo de comprar, sabe quando isso acaba? Nunca. Você não quer o objeto, você quer a alegria de ter. E a alegria de ter exige ter mais. Esse é o primeiro aplicativo. Nós estamos oferecendo, sabe, feito aqueles rituais macabros, Eliane? Que o cara faz aquela coisa assim de magia negra e corta e derrama o seu próprio sangue numa bandeja, e o sacerdote vai. É assim que a gente faz. A gente oferece nas liturgias do consumo nosso sangue, nossa vida. Hoje eu estava pensando, Pati, nessa empresa na qual eu trabalhei, em 3 anos em que eu trabalhei ali, os 3 diretores adoeceram. O primeiro foi tomado num infarto fulminante. Os outros 2 diretores desenvolveram algum tipo de câncer. Porque o lugar suga até chupa você assim, e eles têm que trabalhar, e aquela cobrança o tempo, é aquilo tudo, aquilo é oferta, meu irmão. Está entregando a sua vida nesse altar miserável. E depois fica achando estranho, por quê, né? Não é isso que vai acontecendo com a gente. Esse é o primeiro aplicativo. O segundo é uma pergunta simples, Karina. Se Deus não está no trono, qual é o seu lugar na minha vida? Qual é o lugar de vocês? Estão aqui, a gente é cristão, mas se Deus não está no trono, que lugar ele acabou ficando? Você está me lembrando, Hélio vai lembrar disso, não quero dizer que Hélio é mais velho, mas ele é, fazer o quê? Mas na década de 80, havia um point no centro do Recife, muito gostoso. Era a Livro 7. Você conheceu a Livro 7? Livro 7. Você sabe que tinha uma coisa na Livro 7 que era maravilhosa. Você não conheceu a Livro 7, né, Daniel? Não. Você conheceu, Sérgio? Você conheceu o Livro 7? Ó, a Livro 7 se chamava Livro 7 porque ficava na rua 7 de setembro, no centro do Recife.
Além de ser uma livraria, a maior livraria do Recife, ela era cheia de bancos dentro da livraria, mesas dentro da livraria. A pessoa pegava o livro, sentava numa mesa e podia ler livremente. Lá livro 7. Pois eu devia ter, lá meus 15, 16 anos, eu ia para livro 7 e me agarrava com aqueles livros e tal. E lia aqueles livros. E eu tinha aquele prazer, assim, sabe, de ler o livro e não pagar, né? Porque eu olhava na capa do livro quanto eu não gastei. Quando eu acabava de ler, o maior prazer era olhar na capa quanto eu não gastei. E devolver o livro lá na prateleira. Ia na cascatinha, comer ali um cachorro quente ali e tal, ou no hamburgão que ficava do outro lado, exatamente. Só que eu vivi o drama da livro 7. Nos áureos tempos, Hélio, havia uma praça no meio dentro da livraria havia uma praça, os bancos faziam uma roda nos áureos tempos. Aí foi desaparecendo. Uma das coisas que eu gostava de fazer era fazer de conta que estava lendo um livro para ouvir os diálogos dos intelectuais que se reuniam ali na livro 7. O cara falando sobre a literatura francesa, os grandes escritores italianos, e eu ficava só fazendo de conta, só ouvindo ali. Mas sabe, os bancos foram desaparecendo. Foi mais ou menos na época que eu comecei a ler a obra de Gibran, Khalil Gibran. E no final das contas, eu me sentava no chão, num canto escondido, para continuar lendo os livros do jeito que eu comecei a ler anos antes. Eu fui sendo escanteado. Cada vez menos bancos, cada vez menos espaço. Até o momento em que, ao final das contas, só havia o chão. E mesmo assim, com certo constrangimento, eu procurava um canto escondido. Eu não sei se isso é que está acontecendo com Deus na nossa vida. Ele foi ficando sem espaço na nossa vida. Porque se Ele não é mais o meu amparo e o meu escudo, o que Ele é? Se Ele já não é mais o meu amparo e o meu escudo são as conquistas e as buscas profissionais, empresariais, financeiras. Isso é meu amparo, é meu escudo. Agora eu estou seguro, aleluia. Se é isso, e talvez seja, para onde é que Deus foi parar? Foi vivendo aquela coisa de um banco a menos, com licença, esse banco aqui não dá, o senhor pode ir mais para cá, mais para lá. Onde Deus foi parar? À medida que a gente adora essas estruturas, a gente vai se tornando como os nossos ídolos, incapazes de nos mexer. Só para citar mais uma figura mitológica grega, é como se nós fitássemos os olhos da Medusa. Os olhos da Medusa. Os olhos da Medusa. Vocês conhecem a Medusa? A Medusa era uma linda mulher. Uma linda mulher. Vocês estão enganados sobre a Medusa. Aquela mulher com cobras no cabelo, é essa Medusa que vocês conhecem, não é? Aquela que petrifica ao olhar para ela, aquela mulher horrenda com cabelos em forma de cobra. Não, essa não é a Medusa que eu estou falando. Medusa era uma mulher linda. E até hoje funciona. Ela tinha cabelos dourados, lindos, que escorriam até a altura da cintura. E ela era tão bonita que os homens ficavam loucos por ela.
E ela os seduzia, não porque os desejasse, mas pelo quê? Pelo quê? Por que ela seduzia os homens? Pelo prazer de seduzir. Porque há pessoas que lutam pela vitória, outros pela glória da vitória. Há alguns que seduzem por desejar o objeto do desejo e terem vontade de ter o ser, outros seduzem pelo prazer de seduzir, pela glória da conquista. A Medusa era essa mulher fantástica. Os homens ficavam paralisados por ela, encantados por ela. Ela era tão bonita, minha mãe, tão bonita, que um dia ela disse: eu sou mais bela do que Atena. Aí Atena não gostou, ouviu e disse: miserável dessa Medusa, e a amaldiçoou. Mas que coisa linda a mitologia grega, Ricardo. Você sabe qual foi a maldição de Atena contra essa linda mulher Medusa? Foi simples: que a sua verdadeira natureza se revele. E ela que fazia assim no cabelo, ou seja, usava os cabelos para prender, os seus cabelos se tornaram serpentes, porque essa era a verdadeira natureza dos seus cabelos. Os seus olhos azuis começaram a transformar homens em pedra, porque esta era a verdadeira natureza dos seus olhos. A sua boca bela destilava veneno, porque esta era a verdadeira natureza da sua boca. Atena não fez nada demais com a Medusa, senão amaldiçoá-la, a que a sua verdadeira natureza se revelasse. O que eu quero pedir ao Senhor é que nos livre de Melena e de Medusa, que nos aprisionam e nos petrificam, nos imobilizam, nos prendem, e que nos dê a graça que teve Ulisses. Mas já que não podem ser os argonautas, que sejam os anjos do Senhor a nos libertar hoje. Vamos ficar de pé, vamos orar. Meus irmãos, existe uma liberdade que ninguém deseja. Essa liberdade da simplicidade. Essa liberdade que nos coloca para fora da caverna de Melena. Jesus Cristo nos ensinou a uma vida sem ansiedade. A vida que tem os pássaros dos céus e os lírios do campo. Mas eles são simples. Que o Senhor invada as cavernas de Melena e nos tire de lá, para nos colocar de volta no caminho de casa. Nem mais um dia é a resposta. Nem mais um dia. Você lembra, Rubens, o que é que Melena dizia a Ulisses? Ela dizia só isso. Só mais um dia. Amanhã você vai embora. Mais uma noite juntos, mais uma mesa farta, mais um cálice de vinho cintilante, só mais um dia. Isso só acaba quando a gente diz: nem mais um dia.
Nem mais um dia. Nem mais uma gota da minha vida dedicada ao que não é vida. Mas você não vai ser uma pessoa de sucesso. Mas você não vai ser uma pessoa realizada. Você não vai ser uma pessoa feliz. Você não vai ser uma pessoa... Não, meu irmão. Nem mais um dia. E o Senhor será o meu amparo e o meu escudo. Ó Deus eterno, este é um culto que te prestamos de dentro da caverna de Melena. Porque há muito poucos entre nós aqui que não possam dizer que estão dentro dela. Eu mesmo me sinto preso a ela. Senhor, socorre-nos. Invade essa caverna e liberta-nos. Dá-nos, Senhor, a Tua graça para que a nossa boca, que tem estado em silêncio, possa dizer, nem mais um dia para a vida que não é vida. Nem mais um dia para oferecer a um Deus que não é Deus. Ah, Senhor Deus, ajuda-nos. Tem compaixão de nós e liberta-nos. Para que cantemos a Ti dizendo, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória. Por amor de Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Podem se assentar.